Olá, pessoal, tudo bom? Mais um Pode Estrelar, agora com Larissa Gaspar, candidata a deputada federal pelo PT. Vamos conhecer um pouco da história dela, desde a juventude, desde a militância dela no movimento estudantil até os dias de hoje, sobre os seus mandatos e o que ela pretende fazer pela nossa cidade, nosso estado, na Câmara Federal. Larissa, seja bem-vinda, obrigada. Obrigada, Lívia. É um prazer estar aqui no Pode Estrelar. Tenho certeza que a gente vai ter um ótimo bate-papo e muita coisa para compartilhar. Gente, o Danilo já tá ali, me coloca na questão do tempo, mas vai ser um desafio, eu e Larissa hoje aqui, né? Que a gente gosta de conversar e tem muita coisa para contar. Larissa, eu queria saber de ti, desde a juventude, né, até agora, como foi essa tua trajetória completa? Bom, eu sempre digo que eu entrei na política pelo meio menos esperado possível, né? Porque essa trajetória de atuação, ela começou ainda na juventude, mas através da capoeira, né? Eu sou capoeirista, fazia capoeira desde muito nova e foi andando, percorrendo as rodas nas periferias de Fortaleza, que eu fui me deparando de perto com aquela situação de desigualdade, porque uma coisa é você ouvir falar, você saber dos números, a outra coisa é você vivenciar, é você pisar o chão do território para entender a realidade, a dor, as carências, não é, que as nossas comunidades, as nossas crianças e adolescentes enfrentam. Então, foi através da capoeira que essa militância por justiça social, por acesso a direitos, ela se inicia. E aí, logo em seguida, eu entro na universidade e já me conecto ali com a turma do movimento estudantil. Então, já monto uma chapa para disputar o centro acadêmico, né? Participei do centro acadêmico, fui do Diretório Central dos Estudantes, junto com você, né, Lívia? Você é nossa contemporânea de movimento estudantil na Universidade de Fortaleza. Nessa mesma época, me filiei ao Partido dos Trabalhadores, então iniciei também uma militância partidária. Paralela a isso, já participava também dos movimentos de mulheres, da Marcha Mundial de Mulheres, do Fórum Cearense de Mulheres. E aí as lutas elas vão se conectando, né? Porque a gente está discutindo combate à violência contra a mulher, mas a gente também faz as interseccionalidades discutindo o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento à LGBTfobia, a luta por moradia digna, a luta pela preservação do meio ambiente. Então, todas as pautas, né, na perspectiva de garantia dos direitos humanos, elas foram se encontrando. Também participava dos projetos de extensão universitária, de educação popular em direitos humanos, né? E tudo isso forjou essa minha trajetória, né? E também o surf teve uma contribuição, porque surfava também nas áreas ali mais periféricas, né? A gente tem um litoral muito bonito, né? Que é bem turístico, mas por trás da praia, né? Entre os grandes prédios, ali na região da Praia do Futuro, existem áreas muito carentes, como a Comunidade dos Cocos, 31 de Março, Luxô, Caça e Pesca, né? E também para o outro lado do litoral, ali na área leste, né? Na Praia da Leste, na Barra, no Grande Pirambu, a gente tem também muitas carências, né? Então, essa vivência também me possibilitou compreender melhor, né, a realidade de exclusão, de vulnerabilidade que as periferias da nossa capital enfrentam. E aí, participei do governo da prefeita Luiziane Lins, né, que foi responsável por inaugurar um grande ciclo de políticas sociais em Fortaleza. Uma dessas áreas foi o investimento nas políticas para as mulheres. Foi no governo da Luiziane que se iniciou um organismo de políticas para as mulheres em Fortaleza, com a Coordenadoria de Mulheres, os equipamentos de acolhimento e proteção, Centro de Referência da Mulher, Casa-Abrigo, Hospital da Mulher, que é uma referência para todo o Brasil, área técnica de saúde da mulher. Então, eu participei da gestão dessas políticas, coordenei o abrigo, que acolhe as mulheres ameaçadas de morte, né? E aí, depois, participei do processo eleitoral propriamente dito, lá na frente, né? Fui candidata a deputada estadual pela primeira vez em 2014, não fui eleita. E aí, em 2016, fui para a disputa como vereadora e fui eleita por um voto de diferença. É bem marcante por conta disso, né? Se empatasse, entraria um homem, porque ele era mais velho. Então, eu sempre digo, foi com a graça de Deus e a força do povo, né, que a gente conquistou esse mandato. Fizemos um grande mandato, né, com a atuação
em toda a cidade de Fortaleza, abraçando todas as pautas, e fomos reeleitas como a vereadora mais votada do PT em Fortaleza, e aí fui depois para a disputa como deputada estadual, fui eleita a deputada mais votada em Fortaleza, e agora estou candidata a deputada federal 1331, para a gente renovar o Congresso com a força das mulheres, ao lado de Luiziane senadora, a gente vai transformar esse país, vamos trazer mais investimentos para o nosso estado e derrotar a extrema-direita fascista e odienta. E sou servidora pública também, sou advogada de formação e sou servidora pública da Prefeitura de Fortaleza, fiscal de controle urbano, né, da AGFIS. Sou mestranda também, portanto, continuo estudante, né? Sou mestranda de avaliação de políticas públicas da Universidade Federal do Ceará. E isso é um pouco, né, da trajetória que forma aí as nossas lutas. Eu tenho filho. E sou mãe de uma criança que vai fazer 11 anos, agora no mês de setembro, né? Uma criança linda, uma criança atípica, né? Que também trouxe para nós a compreensão desse universo que muitas mães hoje enfrentam, convivem com ele, né? Graças a Deus eu tenho a oportunidade de dar uma boa assistência para os meus filhos, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das mães que seguem numa luta para conseguir diagnóstico, para conseguir acesso às terapias, né? Para garantir os direitos básicos dos seus filhos. Bom, Larissa fez aí um resumo em poucos minutos. E eu queria dizer que eu achei muito legal o teu número, porque ele é um espelho, né? 1331. É 13 indo e voltando. É 13 indo e voltando. E também acho que é um espelho essa tua trajetória. Agora estar candidata a deputada federal, eu acho que você é muito diversa, né? Assim, nunca eu me surpreendi por te ver candidata, sabe? Assim, como quem diz, a Larissa é candidata? Sim, ela é candidata, porque olha o que ela já fazia. Uhum. Né? Eu acho que sempre foi muito autêntico, assim, eu posso dizer, porque eu te conheço há muitos anos. A gente estudou junto na mesma época na universidade, mas eu fiz jornalismo, né? Então, a tua formação em Direito teve a ver com a tua percepção do que a capoeira já tinha te dado como sentimento. Sim. E tu dizer, então, eu vou fincar aqui nos direitos sociais, nos direitos, né, dos segmentos. Teve a ver? Teve sim, né? O direito, ele contribuiu muito nessa formação, né? Na perspectiva dos direitos humanos, do direito constitucional, da defesa da democracia, dessa questão do acesso a direitos, né? E eu sempre fiz muita coisa, mas também quando estava na universidade, eu era pesquisadora, era bolsista, né? Do PROBIC, e a minha pauta era justamente acesso à justiça, né? Meus orientadores, minhas orientadoras eram dessa linha de pesquisa de acesso à justiça, de democratização de direitos, né? Então, o direito, a ciência do direito, ela contribuiu muito nessa minha formação de sempre me encaminhar e me manter nessa perspectiva, né, da luta por direitos, efetivação de direitos, garantia de acesso à justiça, né? Então, dentro da universidade, como eu disse, eu participava desses programas de extensão que acolhiam ali o pessoal da comunidade do Dendê, né, da Sapiranga, né, de áreas próximas ali à Unifor, né, naquela extensão da Washington Soares. Então, a gente estava sempre dialogando sobre os direitos, como efetivar esses direitos, né? Que isso não é favor, isso é direito, né? Então, assim, se alguém chega para você, olha, eu vou ajudar você a conseguir a sua consulta no posto de saúde, for querer alguma coisa em troca, for querer um voto em troca, tá errado, porque o seu direito à saúde, ele é constitucional. Então, você precisa entender que aquilo é direito seu e conhecer os caminhos de efetivar esse direito para ninguém colocar amarras em você. Ótimo. Então, o que acontece? No começo dos anos 2000, teve ali a campanha empolgadora da Luiziane. Sim. Né? Ela foi eleita prefeita de Fortaleza e você deu essa contribuição na gestão. Vamos falar um pouquinho do executivo dessa época? Vamos sim. É uma experiência muito importante, né? Você ter a possibilidade de organizar o funcionamento das políticas públicas, né? Então, eu tive uma experiência, primeiro, na Coordenadoria de Mulheres. Eu atuava no eixo de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, lá, eu fui responsável por elaborar materiais informativos, né, educativos, sobre os direitos das mulheres. A minha pesquisa de graduação foi sobre a Lei Maria da Penha, né? Se iniciou ainda sobre o anteprojeto da lei, que depois virou a Lei 11.340 de 2006, né? Então, tinha muita conexão. Foi uma tese escrita com muita identidade, né? Com o tema que eu tinha escolhido, porque já trabalhava com isso, inclusive. Então,
eu consegui construir essas cartilhas, esses materiais. A gente fazia muita formação nas comunidades, né? Nesse processo de empoderamento feminino, de fazer com que as mulheres conheçam seus direitos, né? Saibam onde fazer a denúncia, estimular a fazer essa denúncia. Mas a gente trabalhava as várias outras políticas correlatas, né? Na perspectiva da autonomia econômica, do incentivo à participação política, né? Na desconstrução da cultura machista, um trabalho muito forte também nas escolas, né? Para ensinar desde cedo às meninas e aos meninos, né? Que essa relação entre eles tem que ser uma relação de igualdade, de respeito, que ambos podem tudo o que quiserem, né? Desde que mantenham ali o respeito às pessoas, porque o seu direito termina onde começa o do outro, né? Então, sempre trabalhando nessa perspectiva, né? Do conhecimento dos seus direitos, né? Da defesa dos seus direitos. E depois eu fui coordenar a Casa Abrigo, né? Quando ela foi implantada, que é o equipamento que acolhe as mulheres ameaçadas de morte, né? Então, a mulher que não tinha um outro canto para ir, um outro vínculo familiar que garantisse essa segurança, ela era encaminhada para o abrigo e lá a gente ia trabalhar, não é, todos os eixos da vida dela para que ela pudesse reconstruir a sua vida longe do agressor, seja em outro município ou até em outro estado, muitas vezes, né? Ou se permanecer na mesma cidade, né, mais distante, né, garantindo uma proteção, uma autonomia e tendo sempre esse acompanhamento. Então, foi uma vivência muito importante, né, tanto para o meu crescimento enquanto pessoa, mas também a contribuição e a alegria, né, da gente ver que contribuiu para que muitas mulheres pudessem superar o ciclo de violência. Ciclo esse que não fica restrito às próprias mulheres, mas que atinge diretamente os filhos, né? Seja os filhos sendo violentados fisicamente também, ou a violência psicológica de ver a própria mãe sendo agredida, né? Então, é um trabalho doloroso, né? Que exige muito cuidado, muita sensibilidade, né? Mas que, ao mesmo tempo, era muito gratificante, né? Quando a gente conseguia ali, depois de 4 meses de uma mulher no abrigo, ela reconstruir a vida dela longe dos agressores, né? E ter os retornos de que os filhos estão bem, voltaram a estudar, estão sorrindo, estão se alimentando. Então, era também muito gratificante. Que legal, né? Obrigada, como fortalezense, por ter uma gestora tão comprometida, assim. Eu acho que são temas que dariam cada um programa diferente. Depois a gente pode voltar, né? E detalhar cada um deles. Vamos lá. Eu percebo que hoje é uma percepção enquanto eleitora, digamos assim, que hoje a Assembleia, que você vem da Alesse, né? Ela ou tem mais ações executivas, digamos, de atendimento ao cidadão do que antes, ou eu não percebia, né, antes. É verdade que essa tua experiência no executivo também te dá um repertório para trabalhar melhor o teu mandato? Com certeza, né? Tudo é experiência, tudo é acúmulo, tudo vai transformando a gente, né? As experiências pelas quais a gente passa. O Poder Legislativo, ele tem essa missão primordial, né? De discutir, de votar as leis, de elaborar as leis, mas tem a missão também de fazer o controle das políticas públicas, fiscalizar a execução das políticas públicas. Então, o parlamentar ele tem que estar presente nos equipamentos públicos, vendo se a política está funcionando, está chegando para as pessoas que precisam, e tem que estar ouvindo a população, né? Ser essa ponte entre as demandas do povo e a busca de soluções junto aos governos, né? Seja estadual, federal ou mesmo os governos municipais. E lá na Assembleia existe toda uma rede também de acolhimento à população, né? Hoje em dia, essa cooperação institucional entre os poderes, ela é muito fortalecida, e isso é bom porque facilita o acesso das pessoas aos seus direitos, né? Então, muitas vezes é difícil para a população chegar, por exemplo, no Tribunal de Justiça, né? Em busca dos seus direitos. Mas aí você tendo uma ponte de atendimento junto ao Legislativo, que está na área mais central da cidade, já facilita o acesso dessas pessoas à garantia dos seus direitos. Então, hoje a Assembleia tem muitos serviços ofertados à população, serviços na perspectiva da cidadania, de acesso à sua documentação básica, oferece serviços voltados para a saúde, né? Existe um programa lá voltado para o autismo, voltado para a fibromialgia. Então, a população consegue encontrar esse atendimento
é nítido que existe uma demanda muito grande, uma fila de espera muito grande, mas, de toda forma, é uma contribuição, né, que o Legislativo também dá para a população. Existem serviços de acolhimento às mulheres, né? Eu estou lá à frente da Procuradoria da Mulher, que é uma estrutura voltada a atender as mulheres em situação de violência, com equipe multiprofissional, com psicóloga, advogada, assistente social, né? Faz também um trabalho de educação em direitos, indo para as escolas, para as universidades, para as associações, para os municípios, né? Fazer formação com a rede de proteção também. E existem outros serviços, tem um comitê de prevenção à violência, né, que monitora muito também os números de violência contra crianças e adolescentes, os homicídios de meninas e meninos, né, em parceria com as universidades. Então, existe hoje assim, uma relação de parceria institucional com muitos setores, com o judiciário, com o executivo, com as universidades, né, com organizações da sociedade civil, conselhos, movimentos, né, que acaba ampliando esse trabalho e favorecendo a população, que é o nosso objeto de atuação. Larissa, candidata Larissa, 1331, vou aproveitar esse teu tom de explicação, né, bem professora, estudiosa que ela é, e vou pedir para tu fazer um paralelo, né, você viveu o mandato de vereadora, né, na cidade de Fortaleza, você vive o mandato de deputado estadual e está vivenciando a candidatura para federal. Qual é a importância da gente eleger candidatos e candidatas do campo de esquerda, né, assim, 13, do PT, para contribuir tanto com o nosso governador que vai ser reeleito, Elmano, como com o presidente Lula? Lívia, é fundamental a gente garantir a eleição de candidatos do campo progressista, de candidatos de esquerda, de candidatos do PT, porque nós temos, né, como construção programática, a defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social. Então, a gente precisa dar sustentação aos nossos governos. É muito importante, é fundamental a gente garantir a reeleição do presidente Lula, do nosso governador Elmano, mas se a gente não eleger junto deles deputadas federais, senadoras e deputados estaduais comprometidos com o projeto, vai ficar muito difícil eles conseguirem implementar o seu programa de governo. Então, é preciso que, junto com o presidente Lula, a gente eleja a Larissa federal, a gente eleja a Luiziane senadora e a gente eleja mais 21 deputados federais, aqui no caso do estado do Ceará, comprometidos com o programa do governo Lula. É preciso que aqui, no estado do Ceará, a gente eleja o Elmano no primeiro turno, mas a gente eleja 14 deputados estaduais do PT, mais 14 dos partidos aliados, do PSB, do PP, enfim, das siglas que estão, né, contribuindo na construção do nosso programa de governo, né, da reeleição do governador Elmano. Porque senão os projetos que eles querem fazer para transformar a vida do nosso povo não serão aprovados. Então, é fundamental. E outra coisa, além da gente garantir essas grandes bancadas de esquerda, a gente tem que garantir uma maior representatividade da cara do nosso povo nos parlamentos. O parlamento ele ainda é muito dominado por homens brancos, cis, heterossexuais. O parlamento tem que refletir a realidade da população. Então, tem que ter mulher, tem que ter pessoas negras, tem que ter LGBTs, tem que ter pessoas com deficiência, não é? Então, é preciso também que haja uma renovação da cara dos parlamentos, da cara do Congresso, da cara da Assembleia. Hoje, nós mulheres somos a maioria da população e do eleitorado e a gente continua ainda a ser uma minoria nos espaços de decisão. É minoria, muito minoria, né? Muito minoria. Não somos nem 20% da Câmara dos Deputados. Dos 513 deputados, tem 18% de deputados federais. Aqui na Assembleia, de 46 cadeiras, só foram eleitas 9 mulheres. É muito pouco, né? A gente tem que ter mais mulheres de luta, né, sendo eleitas para ocupar esses espaços, para enfrentar a extrema-direita, para fazer as políticas voltadas à garantia da nossa vida serem aprovadas e efetivadas, né? Para garantir que a gente tenha uma construção de políticas públicas que pense na inclusão das pessoas negras, na inclusão das pessoas LGBTs, né? Na inclusão das pessoas com deficiência, que tenha um olhar diferenciado para a nossa juventude, né? Então, os parlamentos, de um modo geral, precisam de uma renovação e essa renovação tem que ser pela força das mulheres, pela força da esquerda, para a gente conseguir dar sustentação ao governo do presidente Lula e ao governo do nosso governador Elmano. E aproveitando, reforçando que o mandato de um senador ou de uma senadora são 8 anos.
Então, ainda reforça a importância, né, da gente ter essa chapa completa. Com certeza, né? O mandato dos senadores e senadoras, né, ele se estende por mais de um governo, né? Então, você continuará ali fazendo a defesa daquele projeto, se ele continuar, ou fazendo o enfrentamento a projetos que não correspondem àquilo que é importante para o nosso povo. É isso. Bom, é muito legal ouvir tua trajetória. Quando você falou, óbvio que eu me lembro, né? Assim, que eu sempre soube que tu era da capoeira, né? Assim, você tem essa atuação até hoje. Mas fica muito simples de entender que, a partir de uma luta, é uma luta que chama um esporte, pode falar assim? É um esporte, né? Que tradicionalmente, né, assim, tem também esse pilar da luta, né? Não só a luta física, mas a luta social também. E isso também te permitiu conhecer muito os territórios e a realidade dos territórios e a diversidade das necessidades, né? Passando aí pela tua experiência de gestão pública, né, no executivo, passando pela tua experiência no legislativo. Então, temos a importância da tua candidatura. Então, existem mulheres candidatas, tá só reforçando que a importância de votar em mulher, né? Principalmente nós, mulheres, votar em mulher também. Isso, tá? É o que eu sempre digo, que não pode ser só um discurso, porque muita gente abre a boca e afirma, com razão, que é importante ter mais mulheres nos espaços de poder, garantir o empoderamento feminino, lutar pelo fim da violência contra a mulher, mas na hora de concretizar as suas palavras, votando em candidaturas femininas, aí a coisa muda um pouco de perfil. E é importante que a nossa prática ela seja condizente com o nosso discurso. Então, se as pessoas defendem que é necessário mais mulheres nos espaços de poder e decisão, pois que as pessoas votem em mulheres de luta para ocupar os espaços de poder e decisão. Só assim a gente vai conseguir transformar essa realidade. Eu digo muito, Lívia, a gente não vai erradicar a violência contra a mulher e o feminicídio enquanto não tiver parlamentos e governos que sejam compostos majoritariamente por mulheres. Tem que ter mais mulheres nesses espaços, nos parlamentos, nos executivos, no judiciário, nos movimentos sociais, para fazer as transformações necessárias. Show de bola. Então, leve sua colinha no dia para não esquecer os números. E da Larissa, não tem como. É 13 indo e voltando, 13h31. Exatamente. Muito bem. Larissa, a gente falou, então, desse contexto, né, da mulher na política, tanto na tua disposição para representar, como também na importância das outras mulheres estarem juntas. Escala 6x1, voltamos aí os trabalhos. Qual é o teu recado para a gente agora? Não esmorecer, né? Com certeza. A aprovação do fim da escala 6x1 é uma pauta prioritária do governo Lula e ele tem se dedicado, né, a dialogar com os parlamentares para que eles compreendam a importância de pôr fim a essa jornada de trabalho que é exaustiva, que muitas vezes acomete o trabalhador com diversos problemas de saúde, com acidentes no ambiente de trabalho. Então, assim, existem inúmeros estudos que mostram os benefícios de uma jornada menor, que não vai reduzir a produtividade, que não vai reduzir os ganhos. Pelo contrário, você vai ter um trabalhador mais consciente, mais presente, que está ali com as energias renovadas, com disposição, com mais criatividade. Faz aumentar a produtividade das empresas, você ter um trabalhador que teve a possibilidade de descansar e que está ali bem, atento, né, ao trabalho que ele está desenvolvendo. Então, a gente tá nessa luta, né? Queremos uma jornada digna que possibilite os trabalhadores terem vida além do trabalho. E se é uma questão de meta, a gente entrega a meta também. Exatamente. Vamos firmes aí na luta pelo fim da escala 6x1. E isso demonstra que o presidente, o executivo, quer que seja votado e é o legislativo que tem que colocar essa pauta. Então, mais um exemplo do porquê ter um parlamento de esquerda, né? Com certeza, né? Infelizmente, a gente tem hoje um Congresso que é composto, na sua grande maioria, por pessoas que estão ali para defender os próprios interesses, né? Grandes empresários, né? De vários setores, né? Da economia, da sociedade, e que por terem ali muito controle do orçamento público, né? Acabam se perpetuando naquele espaço de poder e só deixando andar as pautas que interessam a eles, né? A prosperidade dos seus negócios, esquecendo, né, que o parlamento é um espaço para se debater o bem comum,
os direitos do povo, para fazer a sociedade avançar, não é para fazer o empresário avançar, é para fazer a sociedade, a maioria da população, principalmente num país de dimensões gigantescas, né, continentais como o nosso, é preciso a gente ter um parlamento mais comprometido com o povo. Nós queremos construir o Congresso do Povo com a força das mulheres. Larissa, e essa frase, Fortaleza dos Animais e talvez Ceará dos Animais, Brasil dos Animais, te diz o quê? É uma luta, né, que a gente carrega desde muito tempo, essa pauta da defesa dos animais. Desde quando eu fui candidata a primeira vez, em 2014, a gente sempre teve um material específico para trabalhar a pauta animal. A minha formação enquanto ser humano foi toda com animais, né? A minha mãe engravidou, já tinha cachorro lá em casa, já tinha bicho lá em casa, então nasci nesse meio, tenho muito carinho, não é, pelos animais, entendo que são seres dotados de emoções, de sentimentos, e a gente luta para fazer com que isso se torne política pública, né? Então, quando fui eleita vereadora, nós apresentamos inúmeras proposições para garantir os direitos dos animais, para criar a Secretaria dos Animais. Aprovamos a lei que proíbe o uso de fogos barulhentos, porque a gente sabe que isso é atormentador para os animais, mas também para as pessoas com autismo, né? Para as pessoas que estão hospitalizadas, acamadas. Fui, inclusive, ameaçada de morte por conta da aprovação dessa lei. Mas não baixei a cabeça em momento nenhum, continuei firme na luta. Aprovamos a lei que proibiu a atração animal em Fortaleza. A gente tem esse projeto também tramitando na Assembleia para entender a sua importância. E apresentamos diversos programas, não é, que já poderiam ter virado políticas públicas, mas ainda não foram, não é, como a distribuição de alimento para os animais em situação de abandono, né? A criação do registro geral de animais para garantir a identificação, a microchipagem, porque isso contribuiria muito para evitar o abandono, ou pelo menos para identificar o autor desse abandono, né? E agora, como candidata a deputada federal, a gente quer fortalecer muito essa pauta, endurecendo as penas, né? Para quem maltrata, para quem abandona, criando uma política nacional de cuidado com os animais, garantindo programas, por exemplo, de auxílio aos protetores, o Bolsa Protetor, Bolsa Castração, Bolsa Ração. Isso é importante porque é a própria sociedade civil que faz o papel de executor da política pública. Não existem abrigos institucionais. Os abrigos que existem são todos por organização da sociedade civil. São pessoas que transformam sua casa em espaço de acolhimento dos animais. Isso tem que virar política pública. Então, a gente tem projetos, né, para que sejam criados centros de acolhimento de animais, centros de castração de animais. Isso é muito importante. Hospital público veterinário, 24 horas, né, para dar conta das demandas de maus tratos, de acidentes, e essas pessoas de baixa renda que não têm condição de pagar para um consultor veterinário, que inclusive é um valor bastante alto, né, dificulta muito para as pessoas mais carentes, que elas encontrem esse atendimento na rede pública de saúde. Eu tenho uma aproximação dessa pauta, porque uma sobrinha minha é veterinária e ela participou de algumas construções da secretaria dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então, o governo Lula também tem tentado criar ali, né, mecanismos para ampliar essa defesa e essa luta. Bom, Larissa, eu queria que você desse um recado para os cearenses. Essa campanha, ela vai ser bonita, vai ser dinâmica, mas a gente tem compromissos. Como são nossos compromissos nos próximos dias, né? Bom, nós temos o desafio, né, de construir um processo vitorioso em apenas 45 dias, então isso já fala da imensa correria que vai tomar conta de todos nós nesse processo, mas nós estamos aqui iniciando com muita disposição, com muita alegria, na certeza de que a gente vai alcançar os nossos objetivos, né, de eleger o presidente Lula, de eleger um congresso que seja um congresso do povo, né, voltado para a defesa dos direitos da classe trabalhadora, das políticas sociais, do enfrentamento à extrema-direita. Por isso que sou candidata a deputada federal, porque a gente precisa renovar o Congresso com a força das mulheres para garantir os avanços do governo Lula, para trazer mais investimentos para o governo do Elmano aqui no Ceará, que também será reeleito, assim como o presidente Lula, no primeiro turno, e para garantir a voz das mulheres de luta lá no Congresso. A gente tem que ter mulheres lá defendendo os nossos direitos, lutando pela aprovação da criminalização
erradicação da misoginia, lutando pelo endurecimento das leis que punem os autores de violência contra a mulher, de feminicídio. Não dá para ser conivente com impunidade, lutando também para acelerar os processos de julgamento dos casos de feminicídio e violência contra a mulher. Impunidade, morosidade, só naturaliza a violência e faz com que ela se perpetue. Então, é preciso punição rigorosa e célere para trazer proteção e sensação de justiça para os familiares que perderam suas filhas, não é, para o feminicídio. Então, estaremos lá na Câmara dos Deputados, Larissa Gaspar, 13h31, para garantir os avanços que o Ceará e o Brasil precisam, e estaremos aqui também apoiando, né, as candidaturas do nosso partido a deputado estadual, para que o nosso governador Elmano possa contar com uma grande bancada de deputados comprometidos, qualificados e que estarão defendendo as políticas do nosso governador. Ó, vou só fazer um adendo, porque aí mexe um pouco com a minha categoria, eu fico... A gente viu aí que o ex-marido da Maria da Penha, um ícone internacional, né, dessa luta, foi preso por descumprir a lei. Isso. E a gente viu muito título de... Não é nem notícias, né? Que às vezes são blogs ou Instagrams que não são jornalísticos, digamos assim, mas a população não sabe quando lê. Pensa que pelo formato do design da informação, aquilo vem de uma apuração, vem que alguém está ali respondendo por aquela informação, e dizem que ele foi preso por ter concedido entrevista, e não foi isso. A linguagem também é mais uma violência, né? Com certeza, a violência simbólica que se opera todos os dias contra nós mulheres. O agressor da Maria da Penha, ele foi preso na primeira vez porque ele, é bom que se deixe nítido, ele deu um tiro nas costas da Maria da Penha enquanto ela dormia, isso foi inclusive no ano que eu nasci, em 1983. Uma semana depois, a Penha já tendo ficado paraplégica em função desse tiro que ele deu intencionalmente, com a intenção de matá-la e não conseguiu, ele tentou eletrocutá-la no banheiro enquanto ela tomava banho, ela paraplégica, sem nenhuma condição de se defender. Fora as inúmeras violências, não é, que ele praticava contra ela e as filhas no decorrer de vários anos, não é, de toda uma convivência marital. A condenação dele demorou 19 anos e 6 meses para acontecer. Se passasse mais 6 meses, faria 20 anos e o crime prescrevia. Ele não poderia mais ser condenado. Foi preciso que a Maria da Penha, que as organizações feministas, que os movimentos de mulheres buscassem os organismos internacionais. Foi acionada a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA e, a partir dessa ação, o Brasil foi condenado, recebeu uma recomendação para adotar uma lei que punisse a violência doméstica familiar contra a mulher, e aí surge a Lei Maria da Penha, que condenasse o agressor da Maria da Penha, e aí ele foi condenado, cumpriu apenas 2 anos e já foi colocada em liberdade, e que ela também fosse indenizada pela violência que ela sofreu, e essa omissão do Estado, né, que passou 19 anos e 6 meses para julgar o caso dela, e assim foi feito, né? O governador Elmano, que inclusive foi o responsável, né, por fazer essa reparação à Maria da Penha. Então, hoje existe, por criação do governador Elmano, o tempo de justiça mulher, que determina que os processos de feminicídio ou tentativa de feminicídio eles sejam julgados em, no máximo, 400 dias, para que isso que aconteceu com a Penha não aconteça com mais ninguém, né? Então, é uma conquista importante que a gente quer levar também para todo o Brasil. E aí, posto em liberdade, o agressor da Maria da Penha passa a violentá-la novamente, apresentando à sociedade narrativas mentirosas, querendo culpar a Maria da Penha da violência que ela sofreu. E aí foi movida uma ação contra ele e a justiça determinou que ele não desse entrevistas mentindo sobre a trajetória da Maria da Penha. E ele descumpriu essa decisão judicial. Então, ele foi preso porque ele descumpriu uma decisão judicial, porque ele estava novamente cometendo novas violências contra a Maria da Penha. E aqui eu aproveito para parabenizar a atuação do Ministério Público do Ceará, que foi quem solicitou a prisão do agressor da Maria da Penha, para parabenizar também a magistratura cearense, porque foi um juiz aqui do nosso estado que deu também a decisão que garantiu a prisão dele. Então, a gente espera que ele aprenda, não é, com essa condenação, que ele mude esse comportamento violento e que ele passe a respeitar as mulheres, porque se ele não tiver essas condições, então ele vai ter que continuar preso, não é, para pagar pelos crimes que ele cometeu.
Recado dado. Quero convidar vocês também para olhar a produção legislativa, hoje deputada estadual Larissa Gaspar, mas que também já passou pela Câmara. É muito interessante, porque a gente tem nos sites institucionais, né, toda essa trajetória. E aí, depois de conhecer, não tem como, 13h31, Larissa Gaspar, deputada federal. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que Até a agradeço. vitória. Eu que agradeço, Lívia, e reforço aqui a toda a população cearense o pedido do seu apoio. Vamos votar Larissa, 13h31, deputada federal, porque a gente precisa renovar o Congresso com a força das mulheres para fazer o Brasil avançar ainda mais. Vamos juntas, é Larissa, 13h31. Tchau, gente. Até a próxima.